Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre os espíritos obsessores e suas diferentes características. Eu vou falar um pouquinho de alguns tipos de obsessores. Vamos explorar os diversos tipos de obsessores que podem e influenciam a vida da pessoa no mundo espiritual. Pois os obsessores são espíritos que, por diversas razões, não conseguiram se desapegar da vida material e continuam atuando de maneira negativa no mundo espiritual. Hoje eu vou falar sobre isso. Meu nome é Francisco, eu sou dirigente de Umbanda. Bora lá? Então eu vou trazer alguns tipos de obsessores. Na verdade, existem vários tipos de obsessores e cada um com suas características e níveis de gravidade de acordo com o seu grau, de evolução. Mas assim, os mais comuns, quais são os obsessores que nós encontramos? Os mais comuns. Então nós temos o obsessor territorialista. Ele é um obsessor territorialista, ele ataca aqueles que compartilham o mesmo espaço. Ele defende o seu território de maneira intensa, causando destruição na vida de suas vítimas. São espíritos ainda endurecidos, muito materialistas, que mesmo após o desencarne, permanecem em suas casas, ou alguns que têm empresa, têm bens materiais e são apegados ainda, não conseguiram se desligar desses bens, desse pensamento, dessa consciência. E ainda eles acreditam que aquele espaço é dele. Então a gente às vezes entende que muitas vezes a pessoa aluga uma casa, muda e aí começa algumas perturbações, alguns problemas, barulho, objetos se movimentando, não consegue dormir, porque esses espíritos eles ainda acham que estão encarnados e ainda acreditam que aqueles espaços são dele, que aquela casa é dele, a fazenda, o escritório. Então esses espíritos causam problemas também. Obsessor do vício. Existem também uma grande quantidade de espíritos obsessores de vício, São espíritos apegados aos prazeres materiais. Podem ser viciados em sexo, drogas, álcool, entre outros. Atacam pessoas com afinidades energéticas, estimulando o desejo pelo vício. Então a gente precisa entender que há o aspecto de vício normal, a pessoa às vezes bebe ali socialmente, fuma, gosta de farra, de festa, mas se você entender dentro do bom senso, dentro de um limite prazeroso, uma situação adequada, é normal. A partir do momento que a pessoa passa a viver mais pelo vício do que por toda a questão familiar, social, de trabalho, a gente precisa ficar atento que às vezes é um obsessor que ali está através da mente, forçando com que a pessoa vicie mais em sexo, álcool, droga, jogatina, enfim, eles gostam disso, a pessoa também tem uma predisposição, e aí eles influenciam mentalmente essas pessoas. A gente pode encontrar também o obsessor por amor. Os obsessores por amor, eles possuem uma ligação afetiva com suas vítimas, como amigos ou familiares. Inicialmente buscam ajudar, mas com o tempo podem se tornar manipuladores, interferindo na vida do amado. Então a gente entende aqui que esse tipo de obsessor, a gente pode entender que é um obsessor ligado à afetividade, Um ex-namorado que faleceu, o ex-noivo, marido, mulher, ou mesmo um parente, um pai que deixou a filha nova, o filho,
E ali, alguns amigos, né? E aí naquela questão, novamente, ele não entendendo a sua situação de desencarnado, por ser espíritos muito materialistas, que não acreditam na vida após a morte, não acreditam na espiritualidade, ele ainda acha que está vivo, né? E aí quer defender os familiares, os amigos, às vezes ele já está há 10 anos desencarnado, aí a esposa, o marido arruma um outro companheiro e ele vai prejudicar, vai causar transtornos na vida da pessoa, trazer pensamentos muito ruins e causando complicações ali no âmbito familiar. Então existe esse tipo também. O obsessor sofredor. O obsessor sofredor ele está imerso em sofrimento, muitas vezes inconsciente de sua situação espiritual, como os outros. Ataca pessoas com características semelhantes às de suas vítimas em vida. Então nós percebemos também pessoas que foram más aqui na Terra em sua existência carnal, né? Marginais, enfim, que tinham uma vida de maldade. E aí, quando ele desencarna, ele continua fazendo maldade para as pessoas através das energias espirituais, de formas pensamento e energias deletérias. Então, também é um sofredor muito perigoso, porque ele continua com o ódio, né? Então, esse é outro tipo de obsessor. Temos também o zombeteiro, né? Vingativo e invejoso. Existem também os obsessores zombeteiros, vingativos e invejosos, cada um motivado por suas emoções e desejos. Eles podem causar dor emocional e física em suas vítimas. Então, o prazer dele é ser vingativo. Ele sabe da sua situação de desencarnado, ele está na linha das sombras e tem inveja, quer se vingar, né? Quer cobrar alguma coisa que foi feito, às vezes um sócio que roubou, ou um amigo que se envolveu com a esposa, a namorada. Muitas questões hoje pode acontecer, né? Não estou aqui para julgar ninguém nem nada. Nós estamos aqui explicando como que esses espíritos após o desencarne se comportam. Então continua com a inveja, aquela pessoa que está numa empresa, não consegue progredir às vezes, ou abriu uma empresa, ou era sócio e a empresa começa a ir para o buraco, começa a aparecer um monte de problema. Então a gente precisa entender que existem sim espíritos que interferem na nossa vida se nós não tivermos aquela velho ditado, orar e vigiar, né? Bom, então, em resumo, né, os espíritos obsessores, eles representam um desafio espiritual que muitos enfrentam. Compreender esses diferentes tipos pode ajudar a lidar com as influências negativas e buscar a harmonia espiritual, né? Então, assim, é muito importante a gente entender esses sintomas. Eu digo sempre que a gente precisa investigar. Nem tudo é espiritual e nem tudo é material. Tem coisas, relações espirituais, mentais, físicas. Então a gente tem que entender, a gente precisa estudar para saber e investigar. Eu gosto muito da palavra investigar, no âmbito espiritual e material. A primeira coisa, qualquer pessoa que me procura para a gente conversar, primeira coisa eu tento investigar. Vamos investigar como é que está o psicológico da pessoa, como é que estão as pessoas em volta, tudo na questão social, na questão material. Depois a gente vai investigar a questão espiritual. E aí a gente consegue mais ou menos entender, e através da nossa sensibilidade mediúnica, né, da nossa experiência, a gente consegue às vezes até captar algumas informações que as entidades, através da canalização, né, canalização é encostar, a entidade encosta e começa a passar ali informações e mensagens. Então é muito importante sempre a gente investigar, é importante a gente entender os vários tipos de obsessores, porque
Cada pessoa, a gente precisa entender que cada ser humano tem uma personalidade. Então, e obsessores é a mesma coisa. Alguns têm um grau um pouco mais de inveja, o outro de ódio, o outro de amor, o outro de materialismo, o outro é que é dinheiro, o outro é sexo, o outro é droga, é bebida, é violência. Cada um, às vezes, leva essa personalidade para o plano espiritual e ainda não passou num processo evolutivo e ele vai se portar da mesma maneira. E isso ocorre sim. Nós temos que acreditar nisso. Há interferência sim. Então a gente precisa ficar muito atento, orar e vigiar. É muito importante a oração. A oração tem um poder muito grande para afastar essas energias e de acordo com o nosso pensamento. E às vezes a gente com uma vida regrada, com oração, com carinho, a gente consegue, de certa forma, repelir esses espíritos. E algumas vezes não, né? Algumas vezes a gente precisa procurar mesmo um local ali, alguém que entenda da questão espiritual, e não é qualquer um, não é qualquer coisa também, porque se a pessoa não souber lidar com esse tipo de espírito, vai trazer mais problema, vai causar mais ira, mais raiva nesses espíritos, e aí a coisa fica complicada para quem vai se meter a mexer sem saber e para a pessoa que está sendo vítima. Tá bom? Então eu trouxe essas explicações, peço para se inscrever no canal, deixar um joinha, um comentário e muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu acredito que sim. Até lá, grande abraço a todos.